Meu amigo, se um áudio chegar no seu celular de madrugada, de um número que não existe, pedindo para você abrir a porteira, não abre, porque o caso de hoje aconteceu aqui no interior e até hoje ninguém explica. Isso foi com o Juca, homem simples, desses que acorda antes do sol e conhece a roça pelo cheiro. A filha dele, a Lia, tinha ido para a cidade estudar e ele estava orgulhoso, sabe? Só que a saudade deixa a gente mole. Era uma noite de chuva grossa, vento batendo na janela e o sinal de celular pegando daquele jeito, indo e voltando. Juca estava na cozinha, só o barulho do relógio e da panela instalando no fogão. Quando o celular vibrou, notificação de áudio, número sem foto, sem nome, só um contato vazio. Ele abriu no automático pensando que podia ser a Lia, né? E era a voz dela, bem baixinho, como quem tá com frio e com medo. Pai, abre a porteira pra mim, tô aqui fora, tô com vergonha, mas eu preciso entrar. O Juca gelou, porque a Lia, naquele horário, tinha que estar a horas de distância. E pior, a voz dela parecia molhada, como se estivesse falando debaixo de chuva. Juca levantou, foi na janela, puxou a cortina com cuidado. Lá fora era só escuridão e água descendo do céu. Ele lembrou na hora do que o pai dele dizia: de noite, ninguém chama na porteira. Se chamar, não é visita. Mesmo assim, o coração de pai é teimoso. O dedo dele ficou tremendo em cima do botão de responder. E ele respondeu, curto, do jeito que pai responde: Lia, é você. Onde você está, minha filha? Demorou uns segundos. A chuva aumentou. E o celular vibrou de novo. Outro áudio, a voz da Lia estava mais baixa, quase sem ar, pai. Não acende a luz, só abre. Eu estou bem aqui. Nessa hora, Juca sentiu um negócio ruim no estômago, porque a porta da frente deu uma batidinha, só uma, de leve, e a porteira lá fora rangeu. Ele foi andando devagar, descalço no chão frio, chegando perto da porta. Aí ele viu uma coisa que fez o corpo todo dele desligar pelo vidro da porta, né? Não tinha ninguém, mas tinha a marca como se dedos tivessem deslizado no vidro por fora, deixando rastro de água. Só que era água escura, pesada. E bem no pé da porta, uma poça, como se alguém tivesse parado ali por minutos. Juca recuou, travou a porta, foi pro quarto e ligou pra Lia no desespero. Chamou e ela atendeu com voz de sono. Pai, tá tudo bem? Ele ficou mudo, quase chorando, falou que ouviu a voz dela, que ia abrir a porteira, e ela respondeu a frase que acabou com ele. Pai, meu celular tá sem internet desde ontem. Eu nem mandei áudio. Na mesma hora, o celular do Juca vibrou de novo. Só que não era a voz da Lia, era a voz dele. Juca, não abre, pelo amor de Deus, não abre. E antes dele entender, a porteira lá fora abriu sozinha, com um estalo seco, como se alguém tivesse destrancado por dentro. Até hoje, quando chove forte, o Juca escuta o rangido. E jura que tem alguém do lado de fora, esperando ele cometer o mesmo erro de novo. Então me diz, meu querido, se a voz de quem você ama te chamasse na madrugada, você teria força para não abrir? Se curtiu esse caos, deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilha com alguém que vive no interior ou morre de medo dessas coisas. E segue a gente para mais histórias do Canto da Prosa. E agora eu quero saber de você. Já aconteceu algo parecido aí na sua cidade? O que você achou do vídeo? Acredita que isso é coisa de assombração ou tem explicação?